Está bem? Passou bem a semana? Uma correria abençoada, né? Ontem nós ficamos o dia todo aqui na igreja, eu e a Anne, com as crianças. Saímos daqui, fomos para casa, descansando um pouquinho. A gente foi no velório de um pastor, amigo nosso, pai de um grande amigo meu, e que acabou falecendo, fazia um tempo que ele estava acamado. E a gente foi lá, e era 11 horas da noite, né? 11, quase mesmo, a gente chegou lá e estava tendo culto ainda. O culto tinha começado às 9h30. Aquele homem deixou um legado muito grande. Foi um grande pastor, um grande obreiro. E eu tive o privilégio de conhecer, conviver um pouco com ele. Antes de eu casar, depois que casamos, a gente ainda teve contatos. E é maravilhoso a gente ver o velório dos santos. Porque você não vê tristeza. Você vê o legado, você vê a família ali com aquele aperto, sim, que não tem como não se entristecer por perder alguém. Mas você vê a esperança que existe. Por quê? Porque nós temos a Cristo. E a morte, como diz o nosso amigo Paulo, ela é lucro, ela é para nós. Ela é eternidade para nós. Então, a morte nessa terra é símbolo. Porque o Senhor Jesus nos ofertou vida eterna. E nós temos que estar apegados nisso, gente. Se a gente não estiver apegado nisso, nós vamos viver esse tempo nessa terra com medo, desesperado, preocupado, ansioso, triste. Mas quando nós estamos apegados na esperança de vida eterna, do que Cristo foi fazer, que era preparar lugar para nós, nós vivemos esse mundo leve, feliz, porque nós sabemos que aqui é passageiro. E tem dificuldade, mas tem bastante. Tem enfermidade, tem bastante, né? Eu fico umas 2, 3 semanas bom, depois já estou sem voz de novo, já estou meio ruim de novo, não sei o que pega, né? Espinho na carne, eu acho. Mas nós estamos bem, graças a Deus, porque o Senhor nos sustenta. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um livro inteiro hoje. A gente já sabe, já, né? Filemon. Não é filé mignon, é Filemon, viu? Filé mignon foi no almoço, né? Né, Eliseu? Não? Eita! Você tem que fazer o filé mignon e convidar o pastor para ver se é bom, porque ele não sabe o que é essas coisas, sabe se presta, né? Precisa fazer e convidar ele para ver se presta, né? Dizem que é bom, não sei se é verdade. Amém? Filemon. Nós vamos ler o livro inteiro, porque Filemon é um capítulozinho só, né? Com 25 versículos. Hoje nós tivemos um treinamento com o Josadak, mas eu não vou. Eu estou usando o mesmo texto que ele ministrou lá, porém não é a mesma visão que ele trouxe ali para a gente sobre um projeto que nós estamos aprendendo para a gente implantar aqui com os irmãos. Amém? Vamos ler a partir do verso 1, vamos ler todos os versículos desse livro todo, dessa carta, né? Do apóstolo Paulo. Olha, o Vando vai falar de Paulo de novo. Eita, coisa, né? Vamos ler. Filemon, capítulo 1, que é o único, diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir
com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Só a leitura dessa carta, a gente pode não falar nada. Mas para você entender um pouquinho melhor, Paulo está preso provavelmente em Roma, mas talvez seja Éfeso, mas é ali na região, provavelmente seja em Roma. Ele está preso de novo. Então, gostava de ficar preso, né? Por um acaso, ele evangelizou esse tal de Onésimo. Evangelizou esse Onésimo e o Onésimo entendeu e virou um pregador das boas novas. Porém, esse Onésimo tem uma história interessante. Filemão, um homem que foi discipulado por Paulo, que tinha ali, como aqui diz, na sua casa uma igreja, né, uma reunião. Por isso que nós insistimos em plantar célula, para ter essa reunião na casa. Isso edifica, isso atrai pessoas. E Filemão era esse pastor, esse cuidador. E Paulo manda essa carta para ele. Manda essa carta falando desse homem, Onésimo. Queridos, como no contexto geral aqui a gente percebe, Onésimo foi escravo de Filemão. Porém, esse Onésimo provavelmente ele fugiu e deve ter pegado algumas coisas ali para poder fugir. Naquele tempo, a escravatura era natural, todo mundo sabe disso. Era normal, pessoas terem ali seus servos, seus escravos, né? Era natural. E então, era também natural, se um escravo fugisse, o Senhor ele botava ali pessoas para buscar esse escravo e encontrar. E se esse escravo ele fosse encontrado, ele poderia ser crucificado, ele poderia ser carimbado com ferro quente na sua testa, fugitivo, e todos que olhassem para ele sabiam que ele era um fugitivo. Ele poderia ser apedrejado, o Senhor tinha direito de fazer o que quisesse de mal para aquele escravo, porque ele fugiu. Ele fugiu. E Paulo sabia disso. Só que Paulo vê uma transformação no coração daquele homem. Onésimo já não era mais escravo, porque ele tinha encontrado liberdade em Cristo, através da vida de Paulo. E aí Paulo faz essa carta, escreve, fala: ó, Filemão, né, eu escrevo para você,
para a irmã África, que provavelmente era esposa de Filemão, para Arquipo, que era provavelmente o filho de Filemão, e também para a igreja, né? Entendendo que ele fala para uma pessoa específica, para um grupo em si, para a igreja em si, num contexto geral, não era só para Filemão, essa carta era para várias pessoas. E ele começa dando graças e falando do exemplo que Filemão tinha. Porque se está chegando meus ouvidos aqui que você é um homem bondoso, um homem de coração enorme, né? Paulo era ligeiro, né? Ele falou assim: eu vou encher a bola dele e não vai ter como ele dizer não no meu pedido, né? Porque assim, conhecendo o contexto, provavelmente Filemão gastou uma boa grana para correr atrás desse homem que tinha fugido. Provavelmente Filemão investiu um tempo tentando buscar esse escravo que havia fugido. Ele deve estar até com raiva desse escravo. Porém, Paulo intercede pela vida dele. Fala assim: ó, ele seria muito útil aqui para mim, porque eu estou preso, ele podia levar as boas novas, né? E eu usaria ele aqui. Mas eu não posso, porque eu estaria infringindo uma regra, porque ele ainda é seu escravo. Eu tenho que mandar ele de volta para você. Só que eu peço que você receba ele como você receberia a mim. Isso pega para nós porque até eu estava conversando com o Gustavo hoje, ele contou uma ilustração muito legal. Eu falei assim: imagina, você tem uma pessoa que você ama, que você teve um contato, que foi assim, um amigo, um grande amigo, e esse amigo foi embora, foi para outro país, e ele ficou ali 5 anos, 10 anos, independente do tempo, ficou muito tempo fora, e ele liga e fala assim: ó, eu vou te visitar, eu vou ficar na tua casa, você pode me receber? Você vai dizer não? Quem vai dizer não aqui? É um grande amigo, um irmãozão. Você assim: pode vir. Rapaz, eu estou morrendo de saudade de você. Vem pra cá, chega aqui. Estou te esperando. Aí você vai arrumar lá na garagem um colchãozinho, paga um negócio de tapetinho e jogar lá, né? Você vai pegar um quarto bacana, vai até trocar o lençol, vai lavar o lençol, vai passar um Downy para ficar bem cheiroso, vai lavar as fronhas ali, vai passar um Downy, né? Até os cobertores que está lá guardadinho, né? Porque nesse frio, a gente no verão guarda tudo os cobertores, né? Aquele monte, né? Aí quando começa esse frio, começa a tirar, né? Aí tem que passar na água antes, né? Você já vai passar aquele cobertor, porque meu amigo está vindo aí visitar, né? E Paulo tinha esse amor dele, né? Por Filemão, e Filemão tinha esse reconhecimento. E aí você vai preparar uma cama gostosa, um lugar aconchegante, vai preparar um cafezão, né? Para hora que ele chegar, vai fazer um churrasco com filé mignon, vai fazer o que puder para receber esse amigo querido. Agora você é aquela pessoa que pisou no teu pé e judiou de você faria isso? Na maioria das vezes a gente vai falar assim: ah, não dá, esse final de semana eu vou ter um compromisso. Mas, sei lá, se quiser a gente pode até se encontrar para tomar um cafezinho em algum lugar, mas eu não vou conseguir te receber na minha casa, porque a Anne, né, não vai, né, não está animada, não está muito bem, nós temos uma viagem marcada. Você até marca uma viagem, naquele dia nem tinha, mas marcou para ir para algum lugar, para não receber a pessoa que você não quer. E aí Paulo fala para Filemão: ó, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Prepara melhor para ele. E recebe ele por quê? Porque ele vai ser muito útil para você. Porque agora ele já não é mais seu escravo, agora ele é seu amigo. Agora ele vai ser útil para você no reino, no que você tem feito. Sabe, Paulo botou a mão no fogo. Aí, se ele te roubou ainda ali por alguma coisa, deixa que eu pago. Eu estou escrevendo aqui na minha mão: eu pago. Deixa para mim. Paulo intercedeu pela vida de um improvável, de um fugitivo. Então, a gente fica triste porque não tem desfecho dessa história, né? Mas assim, com essas palavras, até eu receberia. E Onésimo leva essa carta, e com certeza ele se apresenta a Filemão, e com certeza, muito provavelmente, Filemão fala: vem para cá, né?
e prepara um lugar, e recebe novamente aquele homem. Já não mais como escravo, mas como alguém que vai contribuir para a missão dele nessa terra, que é levar as boas novas. Queridos, talvez você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, contando história. Né? E nós vamos entender que Onésimo significa útil. A palavra Onésimo, o nome dele significava útil. E ele, até o Paulo faz um trocadilho, falando, né, que ele não foi tão útil para você, mas agora ele vai ser útil. Então ele não era, ele era Onésimo, mas não era, mas agora ele é o Onésimo, de verdade, porque agora vai ser útil. E é interessante que nós precisamos ser úteis na presença do Senhor. Né? Nós precisamos ter esse coração de Filemão. Paulo demonstra isso. E eu gostaria de, pensando nesse contexto todo dessa história, tirar algumas liçõezinhas para as nossas vidas. Algumas lições que nós podemos aplicar para sermos melhor. E depois nós encerramos. No verso 5, diz assim, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Gente, como que Paulo sabia dessa fé e desse amor que Filemão tinha? Porque as pessoas viam isso nele. E nós precisamos que as pessoas enxerguem em nós a fé que nós temos no nosso Senhor e o amor que nós temos pelo outro. O amor que nós temos. Gente, não adianta eu falar que eu amo, se as outras pessoas não conseguem enxergar em mim esse amor. Paulo, ele ficou sabendo, porque ele ouvia falar do amor e da fé que Filemão tinha no Senhor e pelo outro. Será que as pessoas têm enxergado em nós a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo? Será que as pessoas têm acreditado na fé que nós depositamos no Senhor Jesus Cristo? Ou será que tudo aquilo que a gente ouve, a gente fica pensando, será? Se a gente ouve um outro contexto do que é Jesus, será que a gente balança a nossa fé? Será que a nossa fé está alicerçada em Cristo? E será que as pessoas têm visto que a nossa fé está alicerçada em Cristo? As pessoas precisam ver e declarar assim, rapaz, o Djalma tem uma fé, aquele menino lá, ele acredita. E tem um amor. O irmão Daniel tem uma fé e um amor que dá para ver de longe. A irmã Glória tem uma fé e um amor que dá para ver de longe. Estou citando uns exemplos aqui aleatórios. Mas que nós, como servos do Senhor, possamos ser enxergados pelas outras pessoas. Sabe, existe um ditado, que é o quê? Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Para nós cristãos isso não é verdade. Porque nós precisamos não estar nem aí porque os outros pensam da nossa fé. Se ele critica, o problema é dele. Mas nós precisamos sim pensar no que os outros pensam de nós. Porque nós somos referência, nós somos exemplos. E as pessoas precisam ver a fé e o amor nas nossas vidas. Amém? Estão comigo? Verso 7 diz assim: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Querido, nós precisamos lutar para ter uma vida que revigore o outro. Que revigore. Sabe aquela pessoa borocochô? Aí você chega para esse rapaz, não fica assim não. Ah, mas não fica assim não. Eu também estou passando por dificuldade, mas o Senhor tem nos sustentado e vai te ajudar também. Amém. Você dá vigor, né? Quando nós pensamos em se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, não é quando a pessoa está passando uma necessidade você fala, eu também estou, está ruim para mim, e começa a reclamar junto. Aí, em vez de você revigorar, você rebenta de vez. Nós precisamos aprender a revigorar. Chorar com os que choram é entender a dor do outro
E aí sim você chorar com ele na dor que ele tem passado. Mas e nisso, com a sua vida, você trazer um conforto. Mas nós precisamos revigorar. E às vezes a gente está precisando de ser revigorado. E quando chega um irmão ao seu lado e fala assim: olha, rapaz, eu passei por uma prova tão grande essa semana, por uma dificuldade tão grande, mas agora o Senhor me deu o escape. Aí a pessoa é mesmo, mas eu estou passando por uma dificuldade. O que está passando? É isso. A prova é a mesma coisa. O Senhor vai te dar escape também. E você revigora, você anima. Revigorar é trazer vida novamente. Vamos aprender a animar o outro. Porque desanimar, já tem tanta coisa para desanimar. Tem o mundo inteiro para nos desanimar. Tem o Satanás miserável para tentar nos desanimar. Mas ele já perdeu, desde que nasceu já perdeu. Mas nós precisamos revigorar o outro, né? Que possamos entender isso. Olha, o amor, o seu amor tem dado muita alegria e conforto, olha só. Pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Filemão, ele revigorava as pessoas, ele dava ânimo para as pessoas, trazia vida. Nós precisamos ter essa virtude na nossa vida, amém? Estão comigo ainda? Ou tem alguém que não está aqui? Precisamos revigorar. A nossa vida tem que revigorar o outro. Glória a Deus. Vamos para frente. Primeiro nós precisamos precisamos que as pessoas vejam em nós o nosso amor e a nossa fé. Depois nós precisamos ter essa ousadia, ou essa virtude de revigorar, de animar, né? De compartilhar ao outro. E verso 17 diz assim: portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Perdi 17. Receba-o como receberia a mim. Nós precisamos amar, aprender que não é fácil. Amar mesmo aquele que muitas vezes foi um fugitivo na sua vida. Mesmo aquele que de alguma forma te deixou algum dano. Porque aqui no verso 18 assim: e se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Se ele de alguma forma te prejudicou, esquece. Eu vou acertar com você. Ame ele. Receba ele como você me receberia. Nós precisamos aprender a receber e a amar mesmo aquele que nos trouxe algum prejuízo. Você entende isso? É fácil isso, né? Mas nós precisamos aprender a lutar com esse pensamento. Amém? Nós precisamos amar a todos da maneira que a gente ama aquele que a gente ama. Isso pega um pouquinho no nosso calo, mas é verdade. Verso 22, na parte B, diz assim, a parte B do verso 22: pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Queridos, Paulo não falou em momento algum aqui pedindo oração para eles. Você viu? Você viu que nesse texto Paulo falou: não, eu estou preso, ore por mim. É muito difícil você ver, né? Algumas passagens falam: lembra de mim nas vossas orações, mas não é. Mas aqui ele fala assim: eu espero que as orações de vocês sejam respondidas, porque ele sabia que eles estavam orando. Qual é a nossa função como crente? Orar uns pelos outros, independente de ele pedir ou não. Se você sabe que ele não está legal, ora. Se você for sabendo que está tudo bem, ora por ele também. Nós temos essa função de orar uns pelos outros, e as nossas orações serão respondidas. E Paulo nesse texto, ele fala assim:
por favor, prepare um quarto para mim. Senhor, por favor, deixe um cantinho para mim. Porque eu creio que as orações de vocês vão ser respondidas e eu vou aí visitar. E quando eu visitar, eu quero meu quartinho já preparado. Ele queria ver aquele povo, ele queria estar com aquele povo. E ele sabia que aquela igreja, aquele povo estava orando por ele. Queridos, independente da resposta, nós precisamos orar uns pelos outros. Lembrar, se você quiser fazer uma lista, você não lembra o nome de todo mundo de cor, faz uma lista e ora, lembra aquela lista, mas lembre de orar pelo seu irmão. Lembre de orar por aquele parente distante. Lembre de orar por aquele amigo que faz tempo que você não vê. Lembre de orar por aquele que está enfermo. Lembre de orar uns pelos outros. Aquele que está aprisionado. Ore pelo Onésimo da sua vida, aquele que talvez te feriu, aquele que talvez te deu um prejuízo. Lembre de orar. Precisamos orar, independente da pessoa pedir. Orar uma vez na vida e outra na morte? Não, orar constantemente, sempre. Sempre. Amém? Estão comigo? E para a gente fechar, nós éramos onésimos. Nós éramos escravos. Muitas vezes tentando escapar. Mas Cristo ele veio para nos resgatar. Cristo ele vem para olhar para o nosso coração e falar assim: rapaz, aquele ali é miserável. Está tudo errado aquele ali. Olha só o que ele já fez. E aí ele não quer nem saber. Não quer nem saber se ele deu prejuízo. E olha quem já deu prejuízo para Deus, hein? Eu não quero nem saber se ele fugiu para longe da minha presença. Eu não quero nem saber o pecado que ele cometeu, o que ele fez. Eu quero ele de volta para ti. Mas agora ele já não é mais escravo, agora ele é o meu filho, agora ele é meu amigo. O Senhor Jesus, ele nos chamou para estarmos perto dele de volta. Independente do que você fez. Daqui para frente é diferente. Daqui para frente é tudo novo. Nós tínhamos por certo morte eterna. E Ele veio nos dar vida abundante. Gente, é difícil de entender isso? Não é difícil. É difícil da gente aplicar a nossa fé nisso. Mas a gente precisa aprender a aplicar a nossa fé no Senhor. A decidir na nossa vida: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser esse que vai levar as suas boas novas no meu jeitinho. Eu quero ser esse que vai ser útil para o Senhor, como Onésimo ia ser útil para Filemon. Eu quero ser útil na tua presença, Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor e saber que Ele nos resgatou para nós sermos úteis. Não UTIs, mas úteis. Porque UTIs é onde está aquele que está sem noção, apagado. Mas na presença do Senhor nós somos úteis, porque Ele nos dá vida. Vida. Eu te convido a se colocar de pé neste momento. E eu pergunto para você no seu coração, você respondeu no seu coração, se você tem entendido a dimensão do amor de Cristo por você. Sabe, queridos, Ele não está pedindo nada em troca. Ele não está pedindo que você sacrifique o teu trabalho, tudo, e viva só para Ele. Ele está pedindo que você dê o seu coração para Ele comandar. E aí a sua vida, no seu trabalho, na sua casa, vai ser comandada e governada por Ele. Simples assim. Para que a gente tenta complicar o que é ser crente? Se ser crente é estar debaixo da vontade do Senhor, não é difícil. Dá para ser. Sabe por quê?
Porque Cristo falou que Ele venceu o mundo e por Ele nós também venceremos. Porque Jesus fala que nele nós estamos guardados e seguros. E Ele fala algo mais importante ainda, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós quebramos promessas. Nós falhamos quando nós prometemos. Nós não cumprimos muitas vezes que nós prometemos. Mas o Senhor, Ele não falha e Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu te garanto que Ele está com você. Que Ele está todo o tempo cuidando de você. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não importa, Ele está com você. Se Ele falou que Ele não nos abandonaria, Ele não nos abandona. Agora, como Onésimo fez, saiu da presença do seu Senhor, Ele não pode fazer muita coisa. Porque o Senhor não é evasivo. O Senhor não é inconveniente. Ele não é entrão, né? Quem é que gosta daquela pessoa inconveniente, entrou? Você está falando uma coisa, ela chega atropelando tudo. Gosta, né? O Senhor não é inconveniente. Mas Ele convida. E o convite está feito. Você quer se voltar para o Senhor? Você quer se derramar para Ele? Se entregar para Ele, cuidar de você? Amar a Ele acima de todas as coisas? Isso não quer dizer deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Mas amar a Ele é você dar prioridade. Como a irmã deu no início do culto. Ser fiel no pouco, ser fiel no muito. Não importa. Ser fiel. Se aquele não consegue ser fiel no pouco, não consegue ser fiel no muito. Você está falando de dinheiro. Mas isso serve para a nossa vida. Se a gente não é fiel no nosso coração, no nosso dia a dia, como que nós vamos ser fiel quando nós estivermos num nível maior? Não vamos ser. Eu quero orar com você. E eu convido você a pedir a misericórdia do Senhor para nos ajudar. Porque sem Ele nós não conseguimos. Tem uma canção que diz assim: sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Sem Jesus não dá. Não tem como. Eu quero orar com você. Pai, assim como essa carta que nós lemos, Senhor, nós outrora éramos escravos, caminhando para a morte, na beira da morte. Muitos de nós já mortos. Mas o Senhor nos alcançou para nos dar vida. Pai, eu sei que isso é amor, é graça, é presente. E o que custa eu, Senhor, me voltar para o Senhor por completo? Só me custa coisa boa, porque eu estarei protegido, seguro e com esperança de vida eterna. Essa terra, Senhor, nos oferece tantas coisas, mas isso tudo é passageiro. Amanhã depois eu não sei como vai ser. Mas se eu estou em Ti, Senhor, nós temos certeza que futuramente nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Tu és a nossa esperança. Que possamos ser essas pessoas que levem, Senhor, o seu amor, que preguem a fé, Senhor, em Ti, na sua vida, no seu dia a dia, que as pessoas enxerguem em nós esse amor, esse cuidado, essa preocupação, que as pessoas enxerguem em nós aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nós sabemos que vamos errar, nós sabemos que vamos falhar, mas o Senhor não está olhando para isso, o Senhor está olhando para a nossa intenção, e que todos os dias nós possamos levantar com o desejo de acertar, com o desejo de fazer melhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza e nos ajuda. No nome de Jesus, ó Pai, nos fortalece e nos faz caminhar para fazer a Tua vontade, Pai. Que o Teu querer seja feito em nós. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por pagar o preço para nos tirar da escravidão e para nos trazer para a Tua maravilhosa luz. Obrigado por nos chamar, Senhor, para fazermos parte da família celestial. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.
Amém, queridos?